Ainda falta o trabalho e a prova para vocês terem aprovado. Então, vocês não vão matar a professora, deixando a professora aqui dentro. Por favor, a enxada. Pessoal, eu queria que vocês ficassem do lado de cá, porque eu vou limpar o lado de cá, para vocês poderem ver. Peguem, por favor, a minha mochila. Cuidado, professora! O que foi? Caiu pra cá. Bom, primeiro, né, para quem quiser fotografar. Foi mal. Deixa eu ver demonstrar. Vai postar isso tudo depois pra gente, né, Márcia? Tá gravando. Tá? Foquem, gente, no... aonde eu limpei, tá? O Marco também não gosta de você. Quando vocês acabarem, avisem, por favor. Que para eu continuar falando aqui, porque eu estou esperando. Me dá a minha enxadinha. Só enxadinha. Pronto, gente? O que chama atenção aqui? A terra escura? A terra, o que é a terra escura? Por causa da... Não, vamos lá, peraí, calma, no solo. Não por que ela está aqui. O que é, se a gente, olhando ali, em termos de composição do solo, o que dá essa cor escura para o solo? Matéria orgânica, né? Normalmente a matéria orgânica se concentra em qual horizonte? No ar. No ar. O ar, normalmente, é um horizonte superficial, né? Por que aqui o ar não está na superfície? Que foi aterrado. Exato, porque eu falei, isso aqui é uma área que foi assoreada. Isso aqui, gente, tudo que vocês estão vendo aí de resíduo erosivo, porque eu não sei se vocês desceram tão esbaforido que tá, mas eu não sei se vocês separaram, a gente está numa área de solo muito exposto. E essa declividade aqui, ó, tem erosão laminar, erosão em sulco, tudo presente. Então, tudo que foi erodido de lá, chegou e foi depositado aqui. A gente tem até algumas suposições que, na época que construíram a trilha ali, também jogaram coisa para cá. Que teve uma contribuição, certamente, além da erosão, uma contribuição antrópica aqui. De qualquer forma, o que a gente tem aqui é o que a gente chama de ar enterrado. Tá? É um horizonte A que estava na superfície. Como é que eu sei que ele estava na superfície? Porque tem matéria orgânica. A única fonte de matéria orgânica que existe é a camada superficial, é a vegetação. Ou o resto de um animal que morreu, mas é na superfície. A gente não tem, né, normalmente, um horizonte A formado em camada lá de baixo. Qual que foi a fonte dessa matéria orgânica? Não tem, tá? Então,
a gente tem essa presença desse horizonte de ar como um indício de um processo de soterramento do solo, de assoreamento dessa área aqui. Então isso aqui é uma antiga área de água, uma antiga lagoa, foi sendo assoreada. Junto com isso, a gente acha que teve uma diminuição gradativa do nível de base local, e aí esse assoreamento cobriu tudo aqui, acabou com uma nascente que existia aqui, tá? Uma nascente, gente, é uma área que a gente fala que tem exfiltração de água. Existe infiltração quando a água penetra no solo e existe exfiltração. A exfiltração ocorre em áreas de nascente. Então, as lagoas muitas vezes são áreas de exfiltração. A área em que a água aflora chama lagoa porque ela é fechada, ela não tem nenhum contato direto com o rio, com o curso d'água. Então, essa área de exfiltração, que a gente chama de exfiltração porque acontece na superfície, não existe mais. A água está logo aqui embaixo, né? Como é que eu sei que a água está logo aqui embaixo? Eu sei por causa disso aqui, ó. Peguem aí. Pega todo mundo, distribui aí entre vocês. Um pedacinho para cada um. Metade. Quebrem ele, evitem esse lado que eu bati a enxada que tá lisinho. Aí, ó, todo mundo já pegou? Olhem aí. Eu tô de cameraman aqui. Bom, Já vamos fazer uma panela de barro para o almoço. vocês devem... O que vocês estão... De louça. Não, peraí, calma, gente. Primeiro que você já estragou o que eu queria mostrar, porque você já amassou ele, que não era esse o objetivo. Tá? Ah, falou para quebrar. Eu queria que vocês quebrassem para não ver essa parte aqui onde eu bati a enxada, tá? Mas eu passo outro pedaço para vocês. O que chama atenção aqui em termos de cor? Uma massa cinzenta, cheia de manchinha vermelha, principalmente ao longo dele todo, ó. Né? Então, se vocês pegarem aqui, ó, agora sem amassar, né? Se vocês pegarem aqui, ó, uma massa cinza cheia de mancha vermelha. Bem arenoso. Tá? Gente, esquece arenoso e argiloso, por favor. Jesus. O que acontece? Essa massa cinza que vocês estão vendo aí é sinônimo de ambiente redutor. Quando vocês fizeram, né? Vocês já fizeram química, então tem oxidação e redução. Ambiente sem excesso de água, ambiente com excesso de água são ambientes redutores. O ferro 3 sai de ferro 3 e vira ferro 2. O ferro 2 dá cor cinza para o solo. Então, essa predominância dessa cor cinza no solo indica que aqui é um ambiente anaeróbico na maior parte do ano. Ou seja, o nível freático chega até aqui em alguma parte do ano. É um ambiente que está sempre úmido. E como eu disse, em determinada época do ano a gente vem aqui, tem água aqui. Tem água até onde? Até onde está o cinza. Tá? Então, essas manchinhas vermelhas que aparecem ali, a gente chama de mosqueado. Tá? São áreas em que, quando o nível freático abaixa, o oxigênio entra, o ferro 2 vira ferro 3 e dá essa manchinha vermelha que vocês estão olhando aí. Tá aqui que reage com o ferro 3 também. Tá? É o oxigênio, tá? Então, essa conjunção de cores mostra para mim, prova para mim que isso aqui é um ambiente com excesso de água. A gente fala que esse solo, a partir daqui, tem condições que a gente chama de hidromórficas. Ou seja, é um ambiente com excesso de água, tá? Para vocês, para a área de trabalho de vocês, isso é uma região de grande interesse, né? Igual a gente escuta falar na polícia, né? Vira uma pessoa de interesse. Esse aqui para vocês é um ambiente de interesse. Um ambiente de interesse por quê?
Porque, obviamente, quanto mais próximo do nível freático, mais você consegue, mais fácil é você abrir, né, um tanque de criação e a água aflorar e encher esse tanque. Agora, esse ambiente, com o que aconteceu aqui, que toda essa camada aqui de cima, isso é o indício do assoreamento. Então, quando a gente fala de assoreamento de rio, é isso aqui que a gente está falando. Começa a ir depositando material, depositando, e chega um determinado momento que não há mais exfiltração, a nascente morre. Né? Aquele pequeno curso d'água ali que contribuía para o rio, morre porque foi tão assoreado que já não dá mais conta de chegar à superfície, essa disponibilidade de água que a gente está falando. É por causa do peso da terra? Não é por causa do peso, não. É porque a água esfiltra, porque é um ambiente com excesso de água, um ambiente saturado, e não tem nada por cima dela, né? Então, por capilaridade, ela esfiltra e começa a nascer. Se você começa a recobrir aquilo ali, não atinge mais a camada superficial. Então, você não tem mais essa água disponível aqui. Então, é um ambiente que tem que ter muito cuidado. Imagina se vocês tivessem um tanque de criação aqui nessa área. E tudo lá, tudo no entorno aqui, erodido igual tá. O tanque de criação de vocês já ia começar com os dias contados. Porque com o passar do tempo, vai chegando solo, né? Mesmo que não tenha nenhum contaminante. Se vocês olharem aqui no entorno, vocês vão falar assim, não tem nenhum contaminante aqui, professora, porque aqui não acontece nada, nem carro passa aqui. Às vezes passa ali naquela estrada um carro da estação ecológica que vem, porque às vezes pega fogo ali na beiradinha, nós vamos ver que faz bem cerca com a universidade e com a Carlos Luz, com a... Não, aqui para trás é Carlos Luz mesmo. Com a Carlos Luz mesmo, né? E faz esquina, faz limite. Às vezes alguém joga um cigarro na época de seca, o pessoal aqui tem muito cuidado com isso. Então, às vezes passa um carro ali 1, 2 vezes no ano e olhe lá. Então, assim, não tem contaminante. Então, vocês falam assim, mas o que vai vir, então, para o meu tanque é só terra, né? Não tem contaminante, não tem risco, não tem nada. Tá certo? Tá. Só que só a terra, só o solo, o resíduo do solo, já gera impacto, né? Primeira coisa, diminui muito a incidência de luz na água. Isso diminui a oxigenação. Então, daqui a pouco tem um monte de alga crescendo, porque não tem oxigenação nessa água. Não tem oxigenação, a maior parte dos peixes morrem por hipóxia, né? Ou hipoxia, eu não sei qual que é o mais certo, se tem um certo e um errado, que é falta de oxigenação mesmo, tá? Então, vocês têm que ter um cuidado muito grande quando a gente pensa em termos desse ambiente aqui, tá? Com relação ao solo propriamente dito, gente, só para não ficar... se a gente fosse caracterizar só daqui para baixo, vamos imaginar há 50 anos atrás, quando aqui ainda era uma lagoa e a gente tinha só o horizonte ali. A gente chamaria esse solo aqui de um solo hidromórfico. Nós falamos deles quando a gente falou das classes. Tá? Dentro dos solos hidromórficos a gente tem organossolos e gleissolos. Os organossolos, a gente tem um acúmulo de matéria orgânica normalmente maior do que 40 centímetros. Que não é o caso aqui. Eu não sei se era 50 anos, mas estou pensando em termos de hoje. Então, isso aqui, se a gente fosse caracterizar daqui para baixo, seria um gleissol. Hoje não é mais, tá? A gente precisa nomear o solo que a gente tem. Então, o que aconteceu? Veio essa camada, depositou aqui em cima, né? E ao longo desses anos, está acontecendo um processo que a gente chama de pedogênese, está formando solo. Tem formiga crescendo aqui, tem um matinho que cresce aqui ou ali, foi formando um solo. Eu tenho horizonte A aqui em cima, gente? Vocês estão vendo? Não. Tá? A gente fala que esse solo está numa fase que a gente chama de decapitada. Cortar a cabeça literalmente do ar. Aqui, na verdade, não é que cortaram, rasparam e levaram embora, é que não formou. Porque o solo está tão compactado, né? E ainda recebe material, apesar de agora ser menor essa quantidade de material,
mas a gente ainda tem muito solo ali passível de erosão, não formou horizonte A. Não cresce vegetação, não incorpora matéria orgânica, mas a gente já tem aqui o início de um horizonte B sendo formado, tá? Então, dentro das classes de solos que a gente mostrou, que eu falei para vocês em sala, esse solo aqui é um cambissolo, que tem um horizonte B, só que a gente chama ele de cambissolo gleissólico, ou seja, é um cambissolo que já foi um gleissolo em algum momento e ainda guarda indícios de que é um gleissol, tá? E abaixo do horizonte B, a gente indica que tem uma organização que indica a presença de um gleissol. Então é um solo transicional, um cambissolo para gleissol. Então a gente chama de cambissolo gleissólico. Esse é o nome dessa classe de solo. Pra gente, o nome da classe, para vocês, pouco importa nesse momento, tá? Eu só tô falando para vocês saberem e acostumarem a ouvir. Pra gente, o importante é entender o processo que aconteceu aqui e a gente vai, vou sair daqui, a gente vai ali pra árvorezinha ali, sentar ali. Professora, mas por que tem essas duas colorações consideram o solo só? Consideram um horizonte só. Essa cor mais clara que aparece aqui, ó, tem a ver com a matéria orgânica que está ali embaixo. Porque vocês lembram que eu falei dos óxidos no solo, hematita e guetita, né? Em ambiente mais úmido, favorece mais guetita, fica mais amarelo. Como a matéria orgânica retém muita água, aí aqui fica mais amarelado. E tem a ver também com o próprio processo de deposição que aconteceu aqui. Mas a gente reconhece como um horizonte só, porque ele está muito pequenininho a diferenciação entre os dois, tá? Então, a gente tem isso aqui. Agora, vamos pensar em termos de recuperação dessa área e vamos pensar em termos do que a gente pode fazer, pensando no contexto dessa área degradada aqui, tá? Vou só sair daqui, a gente vai ali pro lado, porque aí vocês